Olá, meus irmãos e minhas irmãs do Sé com Luz. Que alegria estar com vocês e mais esse encontro virtual para tratarmos sobre um tema sobre a ótica do Espiritismo, essa doutrina tão consoladora e tão esclarecedora. O tema que hoje nós trabalharemos é o sopro, que é um capítulo do livro Os Mensageiros do Espírito André Luiz, é o capítulo 19, que foi psicografado por Chico Xavier. E para nós darmos início, eu trago aqui um pensamento atribuído ao Santo Antônio de Pádua, ou Antônio de Pádua. Diz assim: tua caridade para com o próximo deve manifestar-se de três modos. Se te ofendeu, perdoa-lhe. Se se afastou do caminho da verdade, instrui-o. Se tiver necessidade, socorre. Ou seja, devemos sempre ter para com o próximo, para com o nosso irmão, a nossa irmã, o amor. Seja através do perdão da ofensa, seja através mostrando o caminho da verdade quando dele se afasta, seja através da instrução, seja através do socorro. Devemos sempre estar ao lado do nosso irmão, da nossa irmã. Não foi esse o exemplo que Jesus nos ensinou? Ele que a todo momento estava ao lado de todos aqueles que, mesmo que o condenassem, ele estava ali pedindo perdão ao Pai, mesmo aqueles que o apedrejaram, mesmo aqueles que o açoitaram, ele não continuou ao lado, tendo retornado para dar seguimento à sua mensagem, inclusive mandando para nós o Consolador prometido, que é o Espiritismo. Jesus sempre esteve conosco desde a criação do planeta Terra, quando ele mesmo, sendo o governador da Terra, tomou para si essa missão. Ele que disse que jamais se afastaria enquanto houvesse uma só ovelha perdida do seu rebanho. Então ele, como grande exemplo que tem, é o nosso guia e modelo. Nós devemos seguir-lhe, perdoando as ofensas, mostrando o caminho da verdade através da instrução e socorrendo aqueles que têm a necessidade, através da caridade material, através da caridade moral. A caridade moral que hoje, infelizmente, ainda é tão necessária. Porque mesmo depois de 2023 anos depois da vinda do Cristo, nós ainda sucumbimos ao nosso orgulho e ao nosso egoísmo. Então, quando nós adentramos no cerne da mensagem do sopro, nós também trazemos aqui uma passagem que está no capítulo 8, versículos 1 a 3 do Evangelho de Mateus, que diz assim: e descendo ele do monte, seguiu uma grande multidão. E eis que veio um leproso e o adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode tornar-me limpo. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero ser limpo. E logo ficou purificado da lepra. O que isso quer dizer? Essa passagem, dentre tantas outras, nos mostra da questão do magnetismo do Cristo, do magnetismo do Mestre. Quando nós vemos o sopro na mensagem de Os Mensageiros, torna-se nítido que através do magnetismo, do poder curativo que o magnetismo tem. E quando nós vemos também a questão do centro, nós também percebemos, seja através do sopro, seja através do passe, o quão importante é essa troca energética. Quanto ao passe, por exemplo, Emmanuel, no livro Segue-me, ele vai dizer: meu amigo, o passe é transfusão de energias fisiopsíquicas, operação de boa vontade,
é ato sublime de fraternidade cristã, porque o sopro também, como nós veremos adiante, é uma troca energética fisiopsíquica, assim como o passe. Apenas modifica a forma como ela se dá. E quando nós vamos também para o livro Os Domínios da Mediunidade, também de André Luiz, nós vemos que ele nos elucida que o passe é uma transfusão de energias alterando o campo celular. Porque é através dessa troca energética que nós conseguimos, muitas vezes, mudando o nosso campo biopsíquico, físico, psíquico, nós conseguimos, muitas vezes, alcançar a nossa melhora. Não é isso que o nosso mestre conseguia, os ditos milagres, essa troca energética que ele fazia, com essa mudança que ele conseguia operar no perispírito de cada indivíduo? Porque se nós somos energia, através do passe, nós conseguimos fazer essa troca. Os movimentos no livro Magnetismo Espiritual, de Michaelos, que é publicado pela FEB, ele vai nos dizer que os movimentos que se fazem com as mãos sobre o corpo do doente, com o pensamento e a vontade de curá-lo, chama-se passe. E como nós veremos no sopro, que também não é com as mãos, logicamente, mas é com o sopro que nós fazemos o movimento, é através do pensamento e a vontade da cura. O pensamento é o motor propulsor de tudo que se opera no nosso campo. A nossa ação é precedida do pensamento. Tudo que nós fazemos inicia pelo pensamento. Então, quando nós queremos de fato curar, quando nós queremos que se opere essa mudança, essa transfusão de energias fisiopsíquicas, nós começamos pelo pensamento. Essa vontade ímpar, essa vontade real de curar o nosso irmão, de curar o nosso próximo, que nós percebemos que ele quer. E o mestre, quando fazia isso, ele sempre perguntava àquele que o buscava: o que queres que eu faça? O que queres? E quando a pessoa dizia: Senhor, tu me curastes, ele dizia: tua fé te curou. Porque é uma troca. E é quando nós vamos também no livro Instruções Práticas de Solar Magnetismo Animal, o seu autor, Deleuze, vai dizer que o emprego, aqui é a palavra passe, que é conhecida de todos os magnetizadores, por ela se estende todos os movimentos feitos com as mãos, passando sobre o corpo. Quando nós frequentamos o centro espírita e nós fazemos esse tratamento do passe, seja individual, seja o coletivo, nós temos no individual o movimento das mãos, no coletivo apenas a imposição, mas o que importa de fato ali é o pensamento, é o sentimento, é a vontade. E quando André Luiz traz isso no sopro, como nós exploraremos mais a miúde essa questão, ele deixa claro que é isso que importa. E aí Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, na pergunta 70, vai dizer que o fluido vital se transmite de um indivíduo a outro. Aquele que o tiver em maior porção pode dá-lo a um que o tenha de menos e, em certos casos, prolongar a vida prestes a extinguir-se. Porque o magnetismo vai restituir ao corpo o fluido vital que lhe falta. Por isso que o Allan Kardec, assim como quando nós estudamos o magnetismo,
nós compreendemos que o fluido vital é de extrema importância para que nós consigamos compreender. E no livro dos Espíritos ele explora bem essa questão, que nós temos o fluido vital necessário para vivermos. E quando nós temos o passe, nós transmitimos o fluido vital ao outro indivíduo e nós servimos de instrumento da espiritualidade superior para que isso ocorra. E o sopro também se opera dessa forma. Quando nós vamos trabalhar no passe, nós temos que ter a consciência da importância daquele trabalho. Nós temos que ter consciência de que estamos ali servindo de instrumento para a espiritualidade, praticando a caridade. E se nós somos um instrumento de Deus, nós temos que ter a consciência de que temos que cuidar do nosso corpo, dos nossos hábitos, da nossa higiene mental para estarmos ali. Não só da nossa higiene mental, como também da nossa saúde física. Qualquer livro, qualquer estudo que você faça a respeito do passe, vai nos dizer que só podemos doar aquilo que possuímos. Eu não posso doar aquilo que eu não tenho. Então, se é uma transmissão, uma doação que se opera inicialmente pelo pensamento, eu tenho que ter bons hábitos mentais. Eu tenho que ter uma higiene mental muito boa, procurar cultivar bons pensamentos. Se é uma doação de sentimento, se eu estou ali doando o meu amor, eu tenho que ter bons sentimentos em meu coração, pelo menos procurar cultivar. Por isso que eu iniciei a explanação de hoje trazendo um pensamento de Antônio de Pádua, de nós procurarmos cultivar o perdão, de nós procurarmos cultivar a ajuda, de nós procurarmos cultivar o esclarecimento, de nós procurarmos cultivar o amor a todos que nos rodeiam. Porque eu não posso trabalhar em uma doação energética se eu não estou empenhado no meu autoaprimoramento, na minha busca contínua de melhorar-me. Porque como é que eu posso estar em um lugar que se inicia com os bons pensamentos, com a doação mental, com a doação de sentimento, se eu não tenho bons pensamentos? Ou pelo menos não procuro tê-lo. Porque eu não vou, logicamente, a natureza não dá saltos. Eu não posso esperar ser perfeito para poder começar a trabalhar na vinha do Senhor. Eu não tenho que esperar a perfeição para trabalhar na vinha. Todavia, eu tenho que ter consciência que quando eu começo a trabalhar na vinha do Senhor, eu tenho que ter o compromisso de buscar o meu aperfeiçoamento. Eu não vou dormir de um jeito e acordar santo ou melhorar-me da noite para o dia. Mas a partir do momento que eu tenho o esclarecimento, eu tenho que começar o meu aprimoramento. O estudo vai ser a ferramenta do meu crescimento, porque o objetivo final é o amor. É o trabalho que vai me levar à perfeição e não a perfeição que vai me levar ao trabalho. O trabalho é um meio para atingir ao fim. Então, se eu estou trabalhando nesse processo de doação, eu tenho que começar a procurar a cultivar não somente no dia do meu trabalho, mas todos os dias da minha encarnação. Recordo-me
que quando fazia curso para o passe, para ser passista, o instrutor dizia assim: do que vale eu somente abdicar de alguns hábitos no dia do passe, se minha casa mental, se o meu pensamento continuar extremamente ligado àquilo. Um exemplo, diz assim: evite comer carne no dia do passe. E aí, no dia do passe eu não como carne, mas estou desejando imensamente comer uma picanha suculenta. E aí eu fico no trabalho do passe, imaginando, estou aqui dando passe, mas fico imaginando aquela picanha suculenta. Do que vale eu ter somente no dia do passe abdicado de um hábito, se a minha casa mental, se o meu pensamento está fortemente ligado àquele hábito. Eu tenho que ter essa consciência de procurar trabalhar em mim tanto a minha disciplina mental quanto a minha disciplina do campo do sentimento, quanto a minha disciplina no campo dos hábitos. Daí porque Emmanuel disse a Chico as 3 instruções: disciplina, disciplina, disciplina. Eu tenho que ver a disciplina não como algo que me enrijece, que me aprisiona, mas como algo que me liberta, mas como algo que vai me colocar no direcionamento para eu conseguir me aprimorar. E na pergunta 424 do Livro dos Espíritos, nós vamos ter o esclarecimento que o magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Então, se nós conseguirmos compreender a importância que o magnetismo ou o passe vai ter na vida daquele que está recebendo, nós compreenderemos a nossa responsabilidade sendo passista. E nós temos que compreender que quando nós somos trabalhadores da seara espírita, nós estamos tendo uma grande responsabilidade. Seja em qual trabalho nós formos desenvolver. Todos os trabalhadores espíritas têm responsabilidade, independente do campo que assumam. Não tem aquela de dizer, porque eu sou presidente de uma casa espírita, eu sou mais importante do que um recepcionista, ou um telefonista, ou quem quer que seja. Todos são importantes para a construção, todos são importantes para o movimento, todos são importantes. Daí, quando nós dissemos que somos espíritas, nós temos que ter essa consciência. Nós somos eternos doadores para aqueles que estão em necessidade. E quando somos nós que estamos precisando, nós também não gostamos de sermos socorridos, principalmente quando nós falamos de uma troca energética. E aí no livro Missionários da Luz, André Luiz vai ter a oportunidade de observar os trabalhos de passes magnéticos, recebendo orientações do mentor Alexandre. E vai nos trazer informações de como se processa o trabalho do passe no mundo espiritual e sua interação com o nosso trabalho como passista, ressaltando os requisitos tanto para os desencarnados quanto para os encarnados na aplicação dos passes magnéticos. E por que isso é importante? Porque isso já vai nos dar um pouco da base de quando nós formos abordar a questão do sopro. E aí algumas pessoas vão dizer assim, e basta a boa vontade para executar o trabalho do passe? E aí não.
Nessa execução da tarefa, não basta apenas a boa vontade. É necessário também o nosso empenho. É necessário que nós de fato estejamos ali. É necessário o nosso sentimento. É necessário a nossa vontade. É necessário nós nos entregarmos de fato àquilo. Compreendermos que nós não somos passistas somente naquele momento. Nós não somos trabalhadores somente naquele momento. Somos o tempo todo. Seja quando nós estamos encarnados, seja quando nós estamos desencarnados. Porque vamos ser elucidados que o servidor do bem, mesmo desencarnados, não pode satisfazer em semelhante serviço se ainda não conseguiu manter um padrão superior de elevação mental contínua, que é uma condição indispensável à exteriorização das faculdades adiantes. E aí, para nós sermos um trabalhador de auxílio magnético, nós temos que ter uma disciplina, um equilíbrio emocional, um amor fraterno, uma fé. Por que isso é importante? Porque nós temos que ter a disciplina para estarmos no nosso trabalho, não podemos estar faltando. Um equilíbrio emocional, porque só podemos dar aquilo que nós temos, amando o nosso irmão, tendo esse amor fraterno para todos que chegam, e a fé de que nós somos instrumentos de uma espiritualidade superior. Como nós veremos mais adiante, nós temos que compreender que o servidor tem que procurar manter sempre um padrão superior de elevação mental, tendo domínio sobre si, um equilíbrio dos sentimentos, amando aos seus semelhantes, uma fé vigorosa e profunda confiança no poder divino. Alexandre, ele vai elencar que é o instrutor de André Luiz, nos mostrando que esses atributos devem ser indispensáveis àqueles trabalhadores no plano espiritual. Porque nós, quando estamos dando passe, nós somos instrumentos do plano superior. Então nós temos uma equipe de encarnados como de desencarnados. Então, se nós encarnados também temos requisitos, os desencarnados também têm. E se esses são os requisitos para os desencarnados, quais seriam para os encarnados? Além desses, que são os ideais, porque os espíritos superiores compreendem que nós temos, enquanto encarnados, algumas limitações. Por exemplo, nós aqui encarnados nem sempre conseguimos manter um equilíbrio emocional constante. Nós ainda sofremos algumas intempéries no nosso caminho. Vão ter dias que estaremos muito bem e vão ter dias que não estaremos não tão legais. E eles conseguem compreender isso. Mas temos que nos esforçar, como foi dito, para estarmos equilibrados, ou ao menos buscarmos. Então, os espíritos desencarnados conseguem ter essa compreensão. Porque aqui encarnados nós estamos em um planeta ainda de provas e expiações a caminho de uma evolução. Então nós temos que buscar ter essas características, ou melhor, esses requisitos que eu disse enquanto espíritos desencarnados, mas a equipe espiritual tem a compreensão que nem sempre alguns deles podem nos faltar. A boa vontade há de imperar enquanto encarnados. E aí, meus irmãos, quando nós vamos para a questão de alguns comportamentos que devemos evitar,
para mantermos um pouco de equilíbrio. Aí devemos evitar a mágoa excessiva, a paixão desvairada, a inquietude, o ressentimento, a raiva. Tudo isso devemos evitar para sermos não somente bons trabalhadores, mas para procurarmos manter um bom equilíbrio. Temos que procurar evitar esses tipos de sentimentos. Temos que procurar evitar esses tipos de comportamento. Algumas pessoas podem perguntar, e alguns alimentos, isso influencia? Algumas emissões mentais, isso influencia para o trabalhador, para o paciente? E aí André Luiz vai nos elucidar que o excesso de alimentação produz algumas, algumas indisposições. É bom evitar vícios. Nós, no dia do passe, evitar comer muito, coisas gordurosas, evitar bebidas, evitar coisas de vícios, porque isso vai afetar em nosso trabalho. Porque nós temos que procurar manter o nosso equilíbrio. Nós temos que procurar manter hábitos saudáveis. Tudo em excesso é sobra, já nos diz um adágio popular. E aí, se a espiritualidade não puder contar com o trabalhador encarnado nas condições ideais sugeridas, vai se valer de outros meios para poder o trabalho acontecer. Porque não pode o trabalho ser afetado por causa disso. Porque o passe, ele é utilizado para a renovação da cota do fluido vital do paciente. Através do magnetismo, as células enfermas vão ser substituídas por outras sãs. Vai ocorrer uma limpeza do organismo, da ação deletéria causada por maus atos, maus pensamentos, uma alimentação inadequada. Vai fortalecer a pessoa em sua fé, renovando-lhe as forças para prosseguir na caminhada evolutiva. Enfim, isso não é o objetivo, mas diversos benefícios a pessoa vai ter recebendo o passe. Daí porque a importância dela num tratamento do centro espírita. E tudo isso para tratarmos um pouco a questão do capítulo do sopro. E aí no capítulo 19 dos mensageiros, nos círculos carnais, para que o sopro se afirme suficientemente, é imprescindível que o homem tenha um estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta interessada em auxiliar. Obedecendo a esses requisitos, teremos o sopro calmante e revigorador, estimulante e curativo. Através dele, poder-se-á transmitir também na crosta a saúde, o conforto e a vida. Por quê? Porque nesse capítulo em específico, André Luiz vai conhecer o sopro curador. Ele vai conhecer um trabalho que é desenvolvido na colônia espiritual de espíritos que se dedicavam, por meio do sopro, curar espíritos enfermos. E as pessoas podem estranhar, por meio do sopro, pois é, meus irmãos. E eu sempre me lembro quando vem isso, de quando eu era pequeno e hoje ainda faço com meu filho, que eu me machucava. Meus pais vinham e me perguntavam onde foi o dodói, onde foi o machucado. E eu mostrava e diziam assim, pode deixar que eu vou soprar e a ferida vai passar. Eu vou soprar e o dodói vai melhorar. E aquele sopro era curador. Mas era curador porque vinha precedido do amor. E como nós só podemos dar aquilo que possuímos,
André Luiz estranhou aquela atividade de como o sopro podia curar. E aí o instrutor lhe dizia que para que isso acontecesse, era imprescindível que o homem tenha o estômago sadio, a boca habituada a falar o bem, com abstenção do mal, e a mente reta, interessada em auxiliar. Por quê? Porque o sopro vem de dentro para fora. Sai da boca. Como eu posso curar? Como eu posso dar o bem se eu não cultivar esses bons hábitos? O sopro curador. Então, meus irmãos, Jesus também usava a técnica do sopro, mas ele tinha um estômago perfeito, uma boca santa e pensamentos só voltados para o bem. Se nós tivermos, ou quando nós alcançarmos esses requisitos, nós conseguiremos. Nós conseguiremos ter atividades somente com o sopro. Mas o sopro cura. Como nós vemos isso no livro. Ou mais infelizmente, porém, infelizmente, nós ainda estamos habituados com alguns hábitos equivocados pelo próprio mundo que ainda habitamos. Nós estamos ainda habituados a falar coisas não tão nobres. Nós estamos ainda habituados a praticar algumas fofocas, a não falar tão bem do próximo, a não ter bons hábitos alimentares. Mas o sopro cura, o sopro curador. Quem nunca recebeu um sopro de uma pessoa quando se é pequeno, de um pai, de uma mãe, de um tio, de uma avó? E aquele sopro demonstrou realmente um remédio. Foi como um remédio para aquela ferida. O sopro é como se fosse um passe, é uma transfusão energética. Naquele momento, quem está assoprando está transmitindo a energia necessária para quem recebe obter a sua cura, obter o seu equilíbrio, obter a energia necessária para o seu refazimento. Então, o sopro também é um trabalho espiritual. Não há de se estranhar. Assim como a imposição das mãos, só que requer um pouco mais da gente, um pouco mais de nós. E aí André Luiz ainda tenta desenvolver um pouco mais desse trabalho quando ele é interrompido. Mas o sopro é um magnetismo. Porque o magnetismo, como nos relata André Luiz, é o poder que o magnetizador tem de atuar sobre a matéria, seja ela qual for. Uma matéria mais densa ou uma matéria mais sutil, na razão direta da força de sua vontade. É uma ação magnética através dos fluidos que os espíritos derramam sobre o paciente. Seja diretamente, seja através de um médium, dependendo do tipo de passe necessário.
Então, meus irmãos, quando nós compreendermos a transfusão de energia, quando nós compreendermos como o cultivo de bons hábitos é importante para nós desenvolvermos melhor as nossas atividades, nós nos esforçaremos cada vez mais. Porque isso se dá não somente no campo dos encarnados, como também no campo dos desencarnados. E para poder encerrar, eu trago aqui um poema de Alda de Souza, retirado de livro do mesmo nome, que foi psicografada por Chico Xavier. Louvadas sejas. Louvadas sejas, mão que a penúria suprimes, e espalhes sem cessar a divina presença. És caridade a luz em que o céu se condensa, entre bênçãos de paz e júbilos sublimes. Mão que socorres, das amparas desoprimes, afagas, curas, crês, serves sem recompensas. Fazes sol de amor na escuridão mais densa, incontáveis na estrada as dores que redimes. Mão que constróis, apoias e iluminas, em ti a terra, sob as amplidões divinas. Por ti Deus fala ao mundo em todas as igrejas. Ainda que o mal te surra, escarneça ou degrade, seja onde seja, em tudo és sempre caridade, mão que lembra Jesus, engrandecida sejas. Muito obrigado, meus irmãos e minhas irmãs, e que Jesus nos abençoe agora e sempre. Muita paz.